Olá, meus amigos. É um grande prazer ter a oportunidade, mais uma vez, de conversar com esses nossos amigos, esses nossos irmãos da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tabu, um tema que é cheio de dificuldades para nós, um tema que muitas vezes é evitado. Mas nós vamos falar de uma outra perspectiva, a perspectiva da doutrina espírita, que é luz, que é amor e que é caridade, e que vai nos ampliando a forma de ver, de sentir e de agir. Nós vamos conversar sobre a chamada morte, mas nós começamos com uma pergunta: morte ou desencarne? Que grande salto nós damos diante desse bem, desses esclarecimentos que a doutrina nos traz. Já podemos fazer essa pergunta e sobre ela refletir. Será a morte aquela visão trágica que nos ensinaram, daquele ser com uma roupa escura, com uma foice na mão a nos perseguir, ou será um desencarne natural e necessário? Essa dúvida, esse terror sobre a morte, atinge mais de 90% da humanidade. Nós não imaginamos quantas compulsões, quantas angústias nascem desse medo primordial. É muito comum, quando a gente comenta esse tema em algum lugar, há sempre algumas pessoas que dizem: não quero falar disso, não é? Mostrando a sua falta de amadurecimento, a sua dificuldade de lidar com algo que já lidou inúmeras vezes e que com certeza vai ter que lidar mais algumas vezes. Mas a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, nos ajuda a fazer diferente. Se nos foi prometido um Consolador, é porque passaríamos por tribulações, por experiências naturais, ao mundo de provas e expiações, onde já viemos inúmeras vezes. Pela nossa incapacidade de amar a tudo e a todos, viremos outras tantas vezes. Quando estamos nesses corpos ainda tão grosseiros, lidando com vibrações ainda tão baixas, é o Espiritismo que nos ajuda a naturalizar as experiências que ainda nos são necessárias. Porque sabemos que são esses os processos divinos que nos fazem evoluir, que nos fazem nos espiritualizar. Quando nós começamos a estudar a doutrina, rapidamente decoramos que estamos no mundo de provas e expiações. E gostamos de falar isso para os nossos amigos, sem ter ainda refletido realmente sobre isso, sem ter normalmente digerido esta informação. Ora, se eu estou no mundo de provas e expiações, eu, como todos na Terra, estamos sujeitos a esses processos que sempre envolvem algum nível de dor, seja ela física, psicológica, moral. Mas nós vamos caminhando, vamos fazendo reflexões, vamos fazendo esforços para nos inteirar dessa luz que a doutrina nos traz. Vivíamos na escuridão. Conforme vamos nos esforçando, a escuridão da ignorância
vai se afastando e vamos nos tornando mais leves, mais serenos. É como aquele rapaz que às 3 da manhã andava por uma estrada no campo. Ele fazia isso muitas vezes, a gente sabe aquela escuridão total, e ele andava tranquilo, só, sem nenhuma preocupação. Mas, em certo dia, ele começa a ouvir alguns passos que o seguem. Fica curioso, acelera um pouco o passo e sente que os passos que o seguiam também se aceleram. Aquele rapaz, como nós, diante do desconhecido, começa a fazer hipóteses terríveis, hipóteses de vibração muito baixa. Começa a pensar se é algum assaltante, se é alguém que lhe quer matar. Esses pensamentos fazem com que ele acelere os passos ainda mais e ouve esses passos que o seguiam serem acelerados no mesmo ritmo. O tempo vai passando, a angústia vai aumentando e ele agora começa a correr. Imediatamente esses passos correm atrás dele. E ele corre, corre, depois de um certo tempo, seus pulmões queimando, seu coração acelerado. Quando ele julga que não vai aguentar aquele esforço, que vai cair vencido, ele passa por um pequeno pedacinho, um pequeno bico de luz na beira da estrada. Aproveitando-se dessa pequena claridade, vira-se rapidamente e descobre que apenas estava sendo seguido pelo burrinho do lugar, conhecido por ter esse hábito de acompanhar todos que andavam pela estrada. Nesse momento, toda aquela sua angústia, aquelas suas hipóteses terríveis se diluem, ele retoma a marcha, respira fundo e, pela primeira vez, consegue olhar para o céu, que nessa noite estava especialmente bonito. Um autor nos contou essa história, nos lembrando que é o Espiritismo, esse bico de luz na nossa encarnação. Vivíamos totalmente no escuro da ignorância. E agora temos o bico de luz da bendita doutrina a nos iluminar, a nos esclarecer. Sabemos que na estrada da vida, muitas vezes, a escuridão vai parecer mais presente. Sabemos que muitas vezes caminharemos pela estrada da vida debaixo de sol escaldante ou de chuva torrencial, que poderemos encontrar algumas pedras no caminho, mas sabemos especialmente que a estrada deve ser continuada, deve ser caminhada, e que ninguém, absolutamente ninguém, caminha só. O Espiritismo, então, nos revela conceitos novos acerca dos homens, acerca dos espíritos, acerca das leis que regem a nossa ligação, que jamais se interrompe. O Espiritismo revela o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Um bom lembrete para esse momento é saber que não sofremos tanto pelo que nos acontece, sofremos muito mais pelas interpretações pueris, pelas interpretações infantis que fazemos sobre o que nos acontece. É preciso, então, buscar o amadurecimento espiritual. Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade hoje está acessível a cada um de nós diante dessa bendita doutrina. Mas é preciso que nos esforcemos para acessá-la. No livro Obras Póstumas, lá na segunda parte, nós vamos ver um momento muito interessante
em que Kardec trabalhava à noite num artigo seu, e sempre que ele chegava num ponto desse artigo, ele ouvia pancadas na porta. A primeira, a segunda vez, ele levantou para ver se era alguém e não tinha ninguém. E continuou tentando, tentando, mas sempre que ele chegava num certo ponto do artigo, as pancadas se repetiam. Sua mulher chegou tempo depois e foi testemunha dessas pancadas. Nós estávamos em março de 1856 e o nosso mestre Kardec estava codificando essa doutrina. No dia seguinte, na casa do senhor Botan, onde Kardec tinha manifestações, esclarecimentos maravilhosos, ele pergunta à pessoa que canalizava aquele grupo de espíritos iluminadíssimos. Ele pergunta se tinha alguma coisa a ver, aquelas pancadas, com o trabalho que estava realizando. E o espírito diz que sim. Ele pergunta por quê. O espírito diz que ele volte até a sua casa e leia da 3ª à 30ª linha, que ele ia descobrir um erro grosseiro que estava comentando. Logo após essa informação, Kardec pergunta à médium quem era o espírito que estava ali naquele momento e qual era o nome dele. A médium diz, pergunte a ele. Ele está realmente aqui ao meu lado. Faça essa pergunta a ele. E ele, muito respeitoso, ele entende que aquele espírito que estava ali era o espírito de mais luz no meio daquele grupo todo iluminado. Esse ainda se destacava por mais luz, e Kardec pergunta o seu nome. Nesse momento, me perdoe, nesse momento, Kardec recebe a resposta: chamar-me-ás a partir de agora de verdade. E aí a gente vê que aquele grupo de espíritos era chefiado pelo espírito que disse a Kardec para chamá-lo de verdade. E lembramos de Jesus, o nosso grande mestre, dizendo: conhecerás a verdade vos libertará. O próprio Jesus, como nós podemos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o próprio Jesus era o Espírito Verdade. Nós aqui acrescentamos Espírito da Verdade, não é assim. Nós vamos ver em obras póstumas, é Espírito Verdade, e nós vamos ver lá no capítulo 6, que se chama O Cristo Consolador, é um capítulo pequeno, em que todas as mensagens são assinadas pelo Espírito Verdade. Quando nós lemos aquelas mensagens, nós temos a certeza que só poderia ser o próprio Jesus a nos mandar aquelas lições, aquela luz. O que é, então, a morte? Como a doutrina espírita nos traz esse novo entendimento, esse novo ponto de vista? Eu gosto muito e repito, convido todos a procurarem também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, os itens 5, 6 e 7, que tem o subtítulo O Ponto de Vista. O item 5, o primeiro, logo no começo, nos dá algo transformador, que o simples fato de termos a certeza da sucessão das vidas, desse misericordioso processo de vidas sucessivas, a nossa visão sobre inúmeras coisas, sobre a vida, sobre a morte, sobre as pessoas, deveria mudar radicalmente.
Um dos pontos básicos do Espiritismo é esse mecanismo misericordioso das vidas sucessivas. A reencarnação, com o nome de ressurreição, era conhecida há muito tempo. Apenas se usava o nome de ressurreição. É Kardec, na sua clareza, na sua vontade de nos fazer caminhar, que registra o nome de reencarnação. Mas sobre o nome de ressurreição, todo mundo acreditava no mecanismo das vidas sucessivas. Nós vamos lembrar, inclusive, daquele momento lindo em que Nicodemos, um doutor da lei, espera cair a noite, se veste com um manto, com um capuz escuro e disfarçado, vai procurar Jesus. Sabia ele, como um doutor da lei, que existe esse misericordioso processo. Mas como seu conhecimento era muito superficial, ele pergunta a Jesus: como isso acontece, Senhor? Será que entrarei mais uma vez no corpo de minha mãe? Mostrando esse conhecimento superficial que muitas vezes nós, como Nicodemos modernos, continuamos alimentando, e quando meu conhecimento é superficial, eu tenho dificuldade de me curar de angústias, de ansiedade. Segundo Hermínio Miranda, um grande estudioso espírita, a ressurreição, a reencarnação com o nome de ressurreição, esteve nos escritos da Igreja Católica até o ano de 553, quando no Concílio de Constantinopla, por imposição do imperador Justiniano, foi retirado esse conceito. Diante de tantos esclarecimentos trazidos pela nossa bendita doutrina, com a contribuição desses espíritos, a chamada morte perde seu ar trágico, se mostra como um processo natural e necessário a todos nós. O Espiritismo matou a morte que devia ser temida, a morte que nos trazia grandes ansiedades e angústias, foi morta pelo Espiritismo. Na verdade, o nome adequado a esse processo é desencarne. Quando este corpo físico que hoje ocupo tiver me dado todas as experiências possíveis, se eu continuasse ligada, presa a ele, eu estacionaria. Há um limite que cada corpo consegue nos dar de lições. Então, quando essas lições se esgotam, eu preciso sair desse corpo físico, voltar ao mundo espiritual, onde aprenderei outras coisas, onde verei tudo o que acreditava, tantas coisas que me faziam brigar, perder o sono, vou ver tudo isso mudar. Se nós formos à pergunta 318 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos mudam de opinião no mundo espiritual? Recebe como resposta: mudam imensamente as suas opiniões. E muitas vezes hoje brigamos por opiniões que nos hipnotizam, por opiniões que são impostas a nós, e nós perdemos a paz, e nós perdemos a capacidade de evoluir, quando não entendemos que não estamos sempre certos. Então, no mundo espiritual, passado o momento de adaptação, o espírito muda totalmente as suas ideias e está, muitas vezes, no momento de começar a planejar uma nova encarnação. Espíritos elevadíssimos, não é o nosso caso,
planejam a própria encarnação totalmente só. Nós precisamos de ajuda, precisamos de orientação. No Livro dos Espíritos, na questão de número 132, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. Recebe como resposta que Deus nos impõe a encarnação com o desejo de nos fazer evoluir, de nos fazer nos aproximar de suas leis. Quis Deus, ao nos criar-nos simples e ignorantes. Muitas vezes não imaginamos o tamanho, a profundidade dessa ignorância. Mas conforme vamos vindo à carne, conforme vamos vivendo experiências variadas, em corpos imensamente variados, em comunidades singulares, em comunidades também que se diferenciam, nós vamos aprendendo, vamos nos melhorando. É assim que, usando o livre-arbítrio, é assim que, usando a nossa vontade, que vai ficando cada vez mais consciente de nos trabalhar intimamente, que nós vamos crescendo. Cabe a cada um de nós construir a própria salvação. Deus não vai nos salvar. Jesus Cristo, Nossa Senhora, nenhum desses espíritos evoluídos que chamamos de santos, nenhum deles vai nos salvar. A salvação para os espíritas está na sua reforma íntima, nessa construção que deve ser diária, consciente, onde vamos largando o homem velho e construindo o homem novo dentro de nós. Este fenômeno natural da morte para nós desencarne, pelo qual justos e injustos passarão, esse processo é dado a todos nós, por Deus, nosso Pai de imensa sabedoria, de imensa bondade, não pode ser algo ruim. Apenas a nossa ignorância sobre isso faz com que seja algo ruim. É muito lógico, não é? É só pensarmos. Deus é imensamente sábio, justo e bom. Façamos o que fizermos, nós jamais deixaremos de ser filhos de Deus. Então, como esse Pai maravilhoso, que perdoa, que enobrece, que engrandece a cada um dos seus filhos, daria a todos, fizessem eles o que fizessem, algo tão trágico como a morte nos era pintado. Se esse nosso Pai é esse que nós sabemos que é, e se ele dá o desencarne a todos os seus filhos, é porque é necessário, é porque é a grande alavanca da nossa evolução, o que não nos deixa estacionar. Lembrar sempre que esse processo nos mundos mais felizes não tem nenhuma dramaticidade, os espíritos mais elevados se preparam para esse momento, que é apenas um momento de mudança. Na hora do parto, o espírito que estava no mundo espiritual entra, mais uma vez, no mundo físico. Quando ele chega aqui, ele é recebido por uma série de pessoas que estão preparadas para recebê-lo, para fazer o parto, e sua família. Estão todos ali recebendo esse espírito que volta à carne. No desencarne acontece bem parecido. Estamos apenas em direção diferente. Estamos encarnados, estamos no mundo físico. Saímos, vamos para o mundo espiritual, deixando o que é do físico aqui, o corpo, e ao reentrar no mundo espiritual,
somos recebidos por amores que já estavam lá, por equipes que nos ajudam nesse momento. Ninguém desencarna só, como ninguém nasce só. A partir desse momento, a nossa confiança renasce, pois sabemos agora que a vida terrestre é uma pequena passagem, mesmo para nós mais velhos. É uma pequena passagem, onde nós vamos levar nada do que é físico, nada do que é grosseiro, mas vamos levar os nossos avanços na escala espiritual. Agora, a gente sabe que os nossos amores, as nossas afeições, as nossas conquistas íntimas jamais se desintegrarão. Nós continuaremos levando essa boa bagagem. Chico Xavier, o nosso grande, não é? O nosso grande médium, que psicografou mais ou menos 2.000 espíritos na fase de sua obra chamada Consoladora, nos traz essas notícias. Desses espíritos que desencarnados vinham até suas famílias, vinham também até nós, mostrar a certeza, nos trazer a certeza de que a vida continua. Agora é preciso que nos preparemos. É preciso, é possível, é necessário que comecemos a nos preparar para a próxima morte, para o próximo desencarne. Joana de Ângeles nos diz que já desencarnamos tantas vezes, mas tantas vezes, e mesmo assim ainda não aprendemos a desencarnar. Costumamos dar um trabalho danado para essas equipes. Dessa vez, talvez possamos fazer diferente. Ter aquela certeza da receita de Emmanuel de chegar ao próximo túmulo, melhor do que chegamos no último beijo. E assim nós vamos continuando, vamos pensando, aprofundando o nosso conhecimento e pensando um pouco mais. Já lá desde a questão 132, quando Kardec é esclarecido que a encarnação nos é dada para evoluir, nós vamos pensando mais um pouco sobre isso. Lembrar que a finalidade de estarmos aqui mais uma vez é continuar o caminho evolutivo que foi interrompido no último desencarne. Quando nós voltamos aqui mais uma vez, nós trouxemos uma série de qualidades, todos nós as temos. Essas chamadas qualidades são resultado dos trabalhos já feitos, das lições já aprendidas. Mas nós todos também temos ainda uma série de dificuldades, algumas pessoas chamam de defeitos ou de mazelas espirituais, resultado de trabalho ainda não feito por nós. Então, a cada encarnação, a gente recomeça. Nasci assim, fui criado assim, vou morrer assim. Muitas vezes nós ouvimos isso. Quando eu era criança, aqui no Rio, eu ouvia isso daqueles que naquela época eram velhos. Nasci assim. Como é que se nasce? Se nasce no exato momento, no exato patamar espiritual em que deixamos a Terra, com esses trabalhos feitos e esses que precisam ser feitos. Fui criado assim. Somos criados normalmente por uma sociedade extremamente egoísta, cheia de injustiças sociais, que prega a competição no lugar da cooperação. Muitas vezes já trazemos valores negativos
alimentados em encarnações anteriores, que são reforçados pela sociedade atual. Vou morrer assim. Será que vamos? Será que, benditos pela doutrina espírita, já não podemos fazer bem diferente? Todos os espíritos que estão encarnados na Terra estão aqui para mudar. Os espíritos que não precisam mais mudar são aqueles que fizeram tanta luz em si próprios que podem, inclusive, vir e nos iluminar. Nós outros, todos nós, estamos aqui para mudar, para melhorar. Estamos aqui para nos purificar, para lavar nossos pensamentos, para corrigir nossos sentimentos, para renovar nossas aspirações. Precisamos lutar para não nos cristalizar, para não nos endurecer. É hora de refazer conceitos e de aprimorar sentimentos. Essa é a grande oportunidade que é dada a todos nós, especialmente nós, que vamos tendo conhecimento dessa bendita doutrina. Allan Kardec, o nosso querido codificador, com o seu trabalho incansável de nos ajudar, de diminuir a nossa ignorância, além do Pentateuco kardeciano, fez uma série de publicações, alguns meses apenas após o lançamento do Livro dos Espíritos, já começou a editar com o dinheiro dele mesmo, com os parcos recursos que tinha, a Revista Espírita, e nos deixou outros pequenos livros, outras pequenas publicações. Numa delas, chamada O Espiritismo, na sua versão mais simples, Kardec nos traz a imagem de um barco. Conta ele que, em determinado dia, parte de uma pequena ilha um grande barco, levando pessoas das mais variadas idades e situações que embarcam nesse grande navio, e os que ficam, parentes e amigos, os veem partir com insegurança, com preocupação. O tempo passa e esse barco, além de não voltar, não manda nenhuma notícia. Depois de um certo tempo, todos aqueles que partiram são dados como mortos e o lugar se cobre de luto, sem nenhum consolo. Não sabiam que essa embarcação havia chegado a uma ilha misteriosa e que todos aqueles que embarcaram, sem faltar nenhum deles, viviam hoje nesse lugar, onde uma natureza muito mais bela, muito mais fértil, lhes dava uma vida bem mais feliz e onde só havia vibrações amorosas. Mas o pessoal que ficou não sabia disso. Até que um dia uma segunda embarcação chega a esse mesmo lugar e tem essa alegria imensa. A notícia se espalha como um relâmpago. E aqueles que estavam tristes, sem esperança, julgando que seus amores haviam se perdido, sabem agora que seus amores estão num lugar bem melhor, vivendo uma vida muito mais ampla, muito mais plena, onde apenas o amor vigora. Não podem se ver, mas trocam amor, trocam vibrações amorosas e sabem que um dia todos se reunirão. Essa é a imagem que Kardec nos traz, nos lembrando que esse segundo navio que chega até a ilha misteriosa é o Espiritismo. É o Espiritismo que nos dá essa certeza
que nossos amores, nossos amigos, que partem antes de nós, não se perderam, continuam nos amando e que um dia, no momento certo, todos nos reencontraremos. Retira, então, a doutrina, todo o aspecto negativo sobre esse processo natural e necessário, sem o qual estacionaríamos no caminho evolutivo. Em cada encarnação, recebemos um corpo, uma família, um grupo social. Essa colocação nossa num novo corpo físico, com outras características, num outro grupo social, numa outra situação, nos abre uma série de experiências que na encarnação anterior não tivemos ocasião de ter. Será que nós já paramos para pensar que hoje estamos desenhando nossa próxima encarnação? Será que já estamos mais atentos para ser bons aprendizes da escola Terra? Será que já conseguimos aceitar o convite do amor para que não precisemos receber a convocação do desamor, da dor? Joana de Ângeles nos lembra que todo grupo que discriminamos, nos inscrevemos automaticamente para vir nesse grupo numa próxima encarnação. Então, a gente sabe agora como funciona esse misericordioso processo de vidas sucessivas. Eu hoje não pertenço a alguns grupos que são discriminados pela sociedade. E eu não sou mais uma pessoa que os discrimina, pelo contrário, eu os acolho e, na medida do possível, os defendo. Assim, estou recebendo e aceitando o convite do amor. Mas aqueles que aumentam o sofrimento desses grupos, aqueles que os acusam e que tornam as suas vidas muito mais pesadas, não estão aceitando, não estão vendo o convite do amor, certamente precisarão da convocação da dor. Assim nós vamos aprendendo, vamos nos esforçando por puro interesse, porque todos nós, com certeza, queremos ter as próximas encarnações mais leves. Na obra O Céu e o Inferno, a quarta do Pentateuco Kardeciano, que é uma obra muito especial, lá no capítulo 2, nos é mostrada a razão por que tememos tanto a morte. Tememos tanto a morte porque ainda não temos luz, ainda não temos elevação. O temor da morte faz parte do instinto de conservação, necessário a seres como nós, ainda tão incipientes em sua evolução, que sem esse temor poriam seu corpo físico em risco e desencarnariam bem mais cedo. Conforme o espírito vai se elevando, a amplidão de sua visão, de seu conhecimento aumenta tanto que ele já não precisa dessa proteção e os instintos, inclusive o de conservação, vão diminuindo por não serem mais necessários. Como Deus é imensamente sábio, imensamente justo e imensamente bom. Como nos acompanha desde que nos criou, como nos protege de nós mesmos e da nossa ignorância. Sem esse freio, sem esse medo causado pelo instinto de conservação, provavelmente partiríamos antes, deixando de aproveitar uma série de aprendizagens que ainda teremos na atual encarnação. Esse temor, então, vai diminuindo conforme vamos nos elevando. Por essa razão, os espíritas não devem
temer a morte. Por essa razão, por esses esclarecimentos, os espíritas sabem que o que há é o desencarne, transformando completamente a perspectiva do futuro. O futuro antes da doutrina era uma possibilidade. Hoje, o futuro é uma realidade que precisa ser encarada por esses espíritos que se querem tornar bons estudantes do planeta Terra. Já não é mais uma esperança, mas é a certeza que nos guia a cada dia. Não tendo mais dúvida nenhuma sobre o futuro, desaparece o temor da morte, neutraliza-se esse acontecimento e procuramos aproveitar o momento atual. O momento atual é um momento rico, quando encarnados, já cheios dessa compreensão, nós passamos a nos comportar de uma forma melhor. Sabemos agora que o nosso passado deve ser uma advertência, que o nosso presente uma realidade e que o nosso futuro deve ser a promessa de aproveitarmos a encarnação presente para não sermos como tantos espíritos que Chico Xavier ouviu e que, quando certa vez perguntado o que mais repetiam aqueles espíritos, diziam do seu arrependimento tardio. Precisamos fazer diferente, iluminar a nossa encarnação, criar novos itinerários que vão se adocicando, que vão nos reformulando. Uma outra questão interessante, uma dúvida frequente, é sobre o momento do desencarne, aliás, o momento da morte do corpo físico. Há muita gente que teme esse exato momento e que traça no seu íntimo hipóteses terríveis, como aquele rapaz lá da história do bico de luz. E nós vamos à questão de número 154 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a separação da alma e do corpo é dolorosa. O começo da resposta é não, um não bem grande. A seguida, somos esclarecidos que o corpo frequentemente sofre muito mais durante a encarnação do que no momento do desencarne. No desencarne, o processo é físico. A alma nada sente. E nós temos, não só na nossa literatura, mas como nas nossas sessões mediúnicas, relatos que só nos dão essa certeza do fato comum, de que a morte não é dolorosa, de que a morte é algo normalmente tão delicado, tão natural, que há inúmeros espíritos que não se sabem já desencarnar. Espíritos que chegam à sessão mediúnica para perguntar por que vão à sua casa e não são vistos e não são ouvidos. Espíritos que vão às sessões mediúnicas procurando um outro entendimento. No Céu e o Inferno, no capítulo dos espíritos medianos, também nós vamos ter uma série desses testemunhos. Nós vamos, então, entendendo cada vez mais sobre o desencarne, naturalizando esse processo e entendendo que é mais um processo divino que Deus dá a todos nós. Quem quiser ler um pouco mais sobre isso, eu recomendo o livro A Crise da Morte, de um estudioso italiano chamado Ernesto Bosani. Ele traz nesse livro 16 ou 17 casos
de espíritos relatando o seu desencarne e a sua volta ao mundo espiritual. Um dos casos que mais me emocionou, se não me engano, é o penúltimo do livro, é o caso de uma senhora já muito idosa que desencarna tão docemente, tão delicadamente, que não entende o que lhe aconteceu e se vê, de repente, num campo com um matinho lindo, bem verdinho, e ela estranha por que estava lá naquele lugar. Ela só descobre que está desencarnada quando, ao olhar para o lado, ela vê seus 2 filhos, que haviam desencarnado antes dela, vindo na sua direção de braços abertos. Que grande alegria essa! Reencontrar um filho desencarnado, que muitas vezes as pessoas julgam perdidos, e na volta ao mundo espiritual reencontrá-lo. Assim acontecerá com cada um de nós em diferentes situações, com os nossos amores que partem antes de nós. Hoje, com o avanço da ciência, com as EQM, as experiências de quase morte, nós vamos também tendo uma riqueza de detalhes, de experiências. Há anos atrás, já se contava em milhões o número de pessoas que haviam passado por essa experiência. Todas elas vêm contar do início da volta ao mundo espiritual, todas elas mudam radicalmente a forma de viver e vêm nos dar essa certeza. A maioria esmagadora dessas pessoas nunca tinha ouvido falar do espiritismo. E o seu relato coincide totalmente com o relato feito pela nossa doutrina. Há livros que não são espíritas, de pessoas que nunca ouviram falar do espiritismo, vendidos em livrarias comuns, que também tratam disso. Um dos mais bonitos que eu li se chama A Volta, de um menino americano que, por volta de 2, 3 anos, começa a ter pesadelos terríveis, onde dizia que estava caindo num avião que pegava fogo. Os pais, depois de muito tempo passando por isso, que era um problemão, eles não dormiam, havia toda uma situação de intranquilidade, resolvem começar a anotar o que o menino dizia. O menino deu o prefixo do avião, disse o nome que tinha nessa anterior encarnação e disse o nome de 2 outros rapazes que estavam no avião com ele. O tempo foi passando e esses pais resolveram procurar alguém mais capaz de lhes dar essa explicação. Essa pessoa os levou ao museu da Segunda Grande Guerra, onde lá havia o registro de um pequeno avião de guerra, cujo prefixo era o mesmo que o menino dizia, onde 3 soldados, com os nomes que o menino citou, haviam desencarnado durante a guerra. São pessoas que nunca ouviram falar do espiritismo e que nos vêm contar isso. O outro, muito interessante, tem o livro e também tem o filme, recomendo a todos vocês, se chama Minha Vida em Outra Vida. Interessantíssimo. Mais interessante ainda que a mulher, o papel principal do filme, ainda está encarnada e sem ter nunca ouvido falar da nossa doutrina, dá palestras pelo mundo todo falando dessa sua história. A FEB tem um pequeno vídeo dessa mulher em que ela agradece, é muito interessante, aos espíritas brasileiros, que depois de verem, de lerem o livro, de verem o filme, ela recebe desses espíritas o Pentateuco Kardeciano. Há um videozinho muito pequeno dela agradecendo aos espíritas brasileiros. Esse
fenômeno, então, perde perde a condição de nos deixar ansiosos e angustiados. Esse fenômeno agora pode ser encarado com toda a naturalidade. É preciso nos preparar para isso. É preciso aceitar que passaremos por esse processo. É preciso não nos mostrar surpresos a hora que ele chegar. Aceitar a vontade divina com tranquilidade vai nos fazer abrir os olhos espirituais mais rapidamente para reencontrarmos esses amores que sempre vêm nos ajudar. É preciso alimentar a nossa mente para iluminar o nosso coração. Chico, certa vez perguntado se tinha medo da morte, responde docemente: medo não tenho, mas também não tenho pressa. Que cheguemos a esse ponto. Não ter nenhuma pressa. Não ter nenhuma pressa tem a ver também com aproveitarmos as oportunidades que nos surgem. E elas surgem a cada dia, na hora que levantamos da cama, até à noite, quando voltaremos a ela, inúmeras oportunidades nos chegarão para aproveitarmos a grande bênção de estarmos encarnados agora, iluminados pela doutrina espírita. Que tiremos de nós aquela morte terrível desenhada lá no Antigo Testamento e que nos coloquemos como esses bons estudantes. Agora, muito mais tranquilos, muito mais serenos, muito mais aplicados, porque sabemos que Deus não erra, que Deus não improvisa. Muito obrigada. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada.
que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.